dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver nos escutando. Nós estamos aqui com mais um episódio do nosso Conversa Franca, o podcast mais adorado por vocês. Por que eu faço isso? Estamos aqui com um grupo muito legal, que é o Alta Voltagem, para conversar um pouco sobre intolerância religiosa. Hoje vai ser muito interessante o nosso assunto. E aí, Jéssica? Oi, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está nos ouvindo. Quero agradecer a você, porque se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você tem ouvido também os outros episódios. Exato. Então, fique conosco, continue com a gente, curta, comente e compartilhe. A gente está aqui hoje com o Bruno. E aí, galera? Beleza? O Alan. Boa noite a todos. Letícia. Boa noite. E Aleph. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Né? Exatamente. Tem que lembrar disso. É que a gente tá gravando agora e agora é a noite, gente. Exatamente. Hoje o nosso tema é sobre intolerância religiosa. Isso aí. E aí, Jefferson? Alguém aqui sabe me dizer o que é intolerância religiosa para vocês? Deixa eu sortear aqui, Bruno. Vai, Bruno. O que eu imaginei que seria eu? Bom, intolerância religiosa. Já a gente começa assim, falando da palavra intolerância, que é você não suportar alguma coisa, né? Então, no caso, a intolerância religiosa é você não suportar alguém, ou um símbolo, ou qualquer coisa de outra religião, né? E aí, a gente pode entrar nessa seara e falar que intolerância religiosa é você ter atitudes que menosprezam ou que causam raiva em outras pessoas, né? Que são de religiões diferentes. Que ataque alguém, né? Maltrate. Que maltrate, né? Você desrespeitar a religião de outra pessoa, né? Isso, na verdade, é intolerância religiosa. Sim. E aí, eu queria também sortear agora, deixa eu ver. Aleph. Queria saber se você já sofreu alguma situação em que já vivenciou essa intolerância com você. No caso, eu sendo a pessoa que tá sofrendo, Sim, né? Sim. Acho que todo mundo que tem uma religião, acredita numa crença, né? Eu aqui como protestante, né? Falando, acredito que todos nós já passamos em algum momento das nossas vidas, por situações assim. Eu já passei por isso em relação ao trabalho, no trabalho, né? Em que as pessoas sempre me excluíam de determinados assuntos porque eu era cristão e eu acho que minha opinião ali não era muito relevante porque era muito contrário ao que eles estavam achando. Então eu sempre era colocado de lado nessas questões, entende? Então sim, várias vezes. E Letícia, você já se viu em algum momento em que você era a pessoa que estava cometendo o ato de ser intolerante com alguém? Gente, não me recordo. Sinceramente. Que bom. Não me Graças a Deus. Amém, Senhor. Alívio. Sabe, assim, só se o Espírito Santo me falar aqui, aí sim, mas agora eu não me recordo. E você, Alan? Eu também não... Eu não lembro, não. Assim, de ter praticado intolerância contra outra pessoa que tem a fé diferente da minha, eu não lembro, não. E de vivenciar, tipo, você ser a vítima disso, já vivenciou? Nesse aspecto? Cara, eu não lembro de nenhum caso específico hoje, não, mas com certeza já, no sentido de, ele é crente certinho, não sei o que, isso já aconteceu comigo sim, mas eu não lembro, assim, ao certo quando e onde, não. Eu acho que essa é a maior... é o que a gente, como cristão, a gente mais sofre, né? Tipo, ser excluído de determinados assuntos por conta da nossa fé e da nossa religião. Ou então você não ser levado... O seu ideal não ser levado em consideração por conta da sua religião. Então, tipo, tá todo mundo ali conversando e você é excluído por conta da sua religião. Como se fosse tendencioso. E realmente é, né? A nossa religião, ela... molda a gente, né? A gente rege o nosso pensamento. Agora, Jefferson, uma coisa que eu lembro aqui é o seguinte. No meu antigo trabalho, eu já vi uma pessoa sofrendo intolerância. Ela era, se eu não me engano, ou era da Umbanda ou do Candomblé. E muitas pessoas,
lidavam com essa pessoa como se fosse... Ó, esse não quero ficar perto, não. A pessoa até doente, Não quero mesmo, porque é doido esse cara da macumba aí, fazer alguma comida, coisa né? pra mim. E eu sempre falava, gente, é a religião dele. Mas ele é uma pessoa igual a gente, trabalha igual a gente, tem as obrigações dele igual a gente tem a nossa, convive com a gente aqui diariamente. Cara, nada a ver. A gente pode brincar, a gente pode conversar. Muitas vezes a gente vai sair pra trabalhar juntos. Agora, é claro, se ele tem uma fé que você não tem, se ele estiver falando sobre isso, você não é obrigado a concordar com ele. Entendeu? Mas isso não quer dizer que ele seja uma pessoa que ele precise ficar lá no canto dele e você aqui. Exato. Eu acho que quando isso acontece, eu acho até interessante, não sei entrar um pouco nesse viés, mas eu acho até interessante, tipo, estudar um pouco sobre essas religiões pra você ter, saber do que você tá falando. Então, tipo, um exemplo, às vezes as pessoas falam da nossa religião e acabam ferindo a nossa religião por falar um achismo, uma coisa que ela acha. Que ela, Ou que ela ouviu, né? Alguém falando. Exatamente. E não é nada daquilo, entendeu? E aí, e a gente faz a mesma coisa. com outras, né? Então, tipo, se a gente quer que uma pessoa fale da nossa religião uma coisa correta, uma coisa certa, eu imagino também o outro. Tipo, a gente chega pro outro e fala assim, ele só deve mexer com magia negra. E nem é isso. Quando você vai estudar a religião do cara, nem é isso. Eu nem vou entrar nesse quesito aqui, porque eu não tenho nem propriedade pra falar sobre isso. Há muitos anos atrás, quando na igreja que eu me converti, eu fiz um curso de... Como é que era o nome? Falava liderança avançada, mas era tipo uma introdução à teologia, né? E nesse curso tinha uma aula que era seitas e heresias. E basicamente assim, se você não é evangélico, todas as outras são seitas. Basicamente era isso. Então, Seita. então assim, eles encaixavam a congregação cristã era como seita, o católico era uma seita, os adventistas eram uma seita, porque no caso, qual que é o argumento? Se você tem qualquer tipo de distorção da palavra, você criou uma heresia. Se você segue uma heresia, você segue uma seita, né? Então, com esse argumento, eles classificam praticamente qualquer igreja como uma seita, porque, né? E isso preocupa mais ainda porque muitas pessoas ouviram isso, aprenderam isso juntamente com você, né? Você ainda teve esse discernimento de saber que não é assim. O branco não é tão branco. Não é tão branco no preto assim, né? Saber que outras pessoas talvez não tivessem esse discernimento levam a vida hoje dessa forma por causa dessa liderança e por causa desse curso. Exatamente. Pior ainda. Mas essa questão que a gente tava falando de... A gente é tirado de algumas rodinhas por ser cristão e tal. Mas eu acho que a gente também faz isso, né? Sim. Então, assim, acho que a gente nem faz por... Quando perguntaram pro Você Alan, faz, Bruno? Quero ver. Acho que a gente nem faz de Ó, tá querendo colocar uma polêmica aqui, ó. Mas, Ó a cara, polêmica. assim, não é polêmica, mas é verdade. Você, a não Letícia faz aqui. e o Alan falaram que, assim, não se lembram de ter praticado intolerância Não, eu religiosa. já fiz. Mas, cara... A gente tem outro momento tinha falado isso, né? Nesse sentido da rodinha, às vezes a gente não quer, tem alguns tipos de pessoa que a gente não quer na nossa rodinha. Então, em algum momento, sim, a gente praticou isso, mesmo que seja inconscientemente, né? Então, eu acredito que todo mundo já praticou, mesmo que não percebeu na hora, entendeu? Eu acho que nesse caso aí, a gente é muito... É uma faca de dois gumes, né? Gumes? Dois gumes. Tá Gumes. É uma faca... Porque, exemplo, eu acho que nesse aspecto aí já entra a parte da afinidade. Exemplo, às vezes eu tô não, conversando... mas aí, ó, tipo, eu não é converso rodinha só... não, mas aí não é rodinha de amigo, mas tem tipos de conversa que você quer ter com algumas pessoas Então, e que outras mas não. exatamente... E aí, no caso, se a gente ser tirado de um tipo de conversa porque a gente não compactua com aquela ideia, é intolerância religiosa, então quando a gente faz também é. Porque não, sim, com certeza. O argumento ele vale pra todo mundo. A gente usa de ferramenta, né? Eu acho pra assim, justificar uma outra coisa, né? Exatamente. Eu acho assim, quando a gente... Exemplo, eu quero conversar sobre algum assunto referente à religião. E aí eu seleciono as pessoas que eu vou fazer isso, que eu vou sentar pra conversar. Eu acho que aí não seria uma intolerância religiosa. Eu acho que ali eu tô selecionando com quem eu vou conversar, entendeu? Tipo assim, exemplo. Não selecionando, mas exemplo, eu me sinto à vontade pra conversar sobre esse assunto na religião. Gente, eu acho que isso é uma intolerância. Porque, tipo, se eu teria que me sentir à vontade convidando uma pessoa que não é
De outra religião? Entendeu? Tipo, é isso que eu fico pensando. Se você deveria. Não que vocês. Não é questão de se sentir à vontade ou não. Mas se a presença de uma pessoa de outra religião naquela conversa te incomoda, sim, é intolerância. Então, mas aí que tá. Mas aí depende, cara. Depende do assunto também. Não tipo é assim, não é só também. religião. A gente vai conversar, sei lá, sobre namoro. Eu não vou conversar com qualquer pessoa sobre namoro. É assim, uma pessoa. Não é só. Eu vou conversar com a pessoa que eu me sinto mais afinidade, que eu tenha mais afinidade pra conversar com outra. Talvez eu vá conversar com o Bruno sobre namoro, eu me sinto desconcertada. E não é intolerância por causa disso, entendeu? Gente, não é. Eu acho que... Acho que é mais relacionamento interpessoal isso que você tá falando. Eu acho então, que né? isso eu entro no que o Jason falou. Eu não vejo isso como uma intolerância. A não ser que tá aqui, uma roda que não, você não. Aí sim. Aí sim. Ou não, então você não, tem intimidade com essa pessoa, você convive com ela, mas pelo assunto ser religião, você fala, não, você não. Sim. Aí sim. Agora, exemplo. Poxa, eu trabalho em certa empresa. Tem uma pessoa lá que ela é de outra religião, só que eu não converso com ela, eu não tenho assunto com ela. Aí porque eu tô aqui com as pessoas que são mais próximas de mim, eu estou sendo intolerante com aquela pessoa? Não, óbvio que não, gente. É igual, isso eu usando como exemplo, a intolerância nesse aspecto, então ela tá na sutileza, é igual o racismo. O racismo hoje em dia, ele é sutil, ele não é uma coisa explícita. A pessoa vai chegar pra você e vai falar assim, não quero você aqui no meio. Não, é a intenção da pessoa, você sabe que a intenção... Exato. Você sabe que a intenção da pessoa é uma intenção... Pra te ferir. Exatamente, pra te ferir. Então, eu acho que a intolerância tá nisso. Exemplo, se eu tô selecionando ali com a intenção de, vou excluir a pessoa ali, ela não vai participar da roda porque não leva em consideração. Aí, beleza. A questão não é você falar Exatamente. assim, eu não quero você aqui. É você usar de formas pra que ela entenda que você não queira que ela está ali. Exatamente. Cara, isso é muito pesado, velho. Muito mais maquiavélico. Pior que tem gente que faz isso, né? Gente, eu não consigo. O tempo todo. Tipo assim, eu não tenho esse negócio, eu não tenho esse BO de a pessoa é da outra religião e tal. Vocês me conhecem, eu sou assim, povão o tempo todo. Mas saber que tem gente que faz isso só pra querer ferir a pessoa e na religião dela. Se é uma pessoa evangélica, gente, que Jesus é isso que você vai mostrar pra outra pessoa. Sim. Sabe? Porque a gente é representante de da religião que a gente é. Sabe? Então, eu como evangélica, se a pessoa olhar pro outro que é evangélico, ela vai achar que eu sou a mesma coisa. Sabe? Que o outro é a mesma coisa do que eu. E isso vai gerando É aquele caso que a gente tava contando do rapaz aqui agora, que o rapaz, ele foi machucado por alguém que era de evangélico, e por causa disso ele não gosta do protestantismo, não gosta dos evangélicos até hoje, por causa dessa situação que aconteceu. Então, assim, a gente ter como base a questão da representatividade que a gente tem, a identidade que a gente carrega, é muito pesado. E saber que outras pessoas fazem isso e alguém pode olhar pra você achando que você também faz, é pior ainda. Exatamente. Porque você não tem nem chance de chegar e mostrar, olha, eu sou diferente, olha pra mim, sabe? É bem pesado. Também, eu acho que a gente é muito mal representado também. Demais. As pessoas, hoje em dia, os evangélicos que têm o poder de fala, assim, pra falar com a massa. Essas pessoas que representam cara, a gente publicamente, muito né? mal a gente, cara. São muito mal equivocadas, mesmo. né? Sim. E é muito triste porque essas pessoas arrebanham muitas pessoas e às vezes elas trazem um olhar e um entendimento muito equivocado do que é o evangelho, cara. Esses dias eu tava conversando sobre isso com o pessoal do trabalho. A gente tava conversando sobre uma certa família, que é todo mundo é famoso. Certa família. Uma certa família de famosos aí. E tipo assim, todos são evangélicos dessa família. E só que acontece cada coisa, cara, lá dentro. Berração. Não é? Tipo, enfim. Acontece cada coisa lá dentro. Aí a menina, tipo, que ela não é... Joga na roda. Aí ela... no meu trabalho é uma que não é evangélica. Tipo, ela foi e virou assim e falou assim, poxa, mas isso que eu não entendo. Por que a gente tem essa ideia de, tipo,
com eles a gente tem esse preconceito de falar, caraca, tipo, acontece tanta coisa dentro da casa deles e eles são evangélicos. É tipo o Greenleaf. Não, basicamente, nesse daí, é pior, até pior. Mas aí eu, pô, por que a gente sempre tem esse pensamento de, caraca, olha quão errados eles são e tal, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, né, pô, evangélico ali no meio, único, tem que dar uma resposta aí pra responder. Eu falei, cara, eu acho que o grande problema deles é que na maioria das vezes, os evangélicos que nos representam tentam passar uma ideia de o sertão. Então, tipo, todo evangélico que você vê que nos representa, ele é o mais certão, ele é o correto, ele é o justo, ele é tudo certinho, é o santo poderoso. Aí, quando você vê você acaba criando, associando essa ideia pra todos os outros evangélicos, entendeu? Sim. Quando o evangelho não é nada a ver, não tem nada, não é isso. Assim, não é essa perfeição, né? Muito pelo contrário. Sabe que nos Estados Unidos a maioria é protestante, né? Sim. Só que lá as pessoas são, entre aspas, assim, dizendo, normais, né? Tipo, você não vê ninguém... Como assim, Bruno? Você está dizendo na minha cara que eu não sou normal. Não, você não é mesmo, Jéssica. Não, mas assim, eu falo, as pessoas vivem a vida normalmente, entendeu? Elas não têm tantos tabus quanto tem aqui no Brasil. Que a forma que o evangelho foi construído no Brasil é uma ideia de que a pessoa ela tem que ser, assim, 100% certa. Porque se ela tiver qualquer coisinha fora... ela já escandaliza, tem entendeu? Um perfil a ser seguido. Nos Estados Unidos, eles são mais tolerantes com essa questão, e aqui no Brasil não, porque é a forma que a gente foi construído. Por exemplo, em outros países, quase todos os outros países do mundo em que tem maioria protestante, é normal o evangélico beber. No Brasil, a gente sabe que não pode. Sim. Né? Por quê? Porque... Será que não pode? Tava muito bom. Não pode. Por quê? Porque tem essa questão cultural do Brasil, tem problema com bebida e tudo isso e tal. Mas, por exemplo, você vai lá na Rússia, aquele frio desgramado faz abaixo de zero quase o ano todo. Como que o cara não vai tomar aquela conhaque, aquela vodka, aqueles negócios lá? O cara toma aquilo lá pra aquecer, cara. O cara pra não passar frio, entendeu? Então, é uma questão... cultural. Entendeu? É cultural. Culturalmente, no Brasil, o evangélico ele tem que ser uma pessoa que é 100% certo. Porque as pessoas já esperam que você seja assim, né? Exatamente. Tipo assim, acontece uma situação, parece que a pessoa já prevê como você vai agir naquele momento por você ser evangélico. E se você não age, fulano não é evangélico? Por que ele tá fazendo isso? Na linguagem do futebol, o sarrafo aqui é muito alto, entendeu? Muito alto. E aí que se assustam com a gente quando a gente não é intolerante com algum assunto. Então, tipo, isso mesmo. Todo mundo traz, pega um assunto e coloca um assunto, né? Lá. Exatamente. Aí coloca um assunto pra ser discutido. E aí a gente tem um pensamento totalmente, tipo, contrário ao que eles achavam que a gente teria, né? Aí ficou todo mundo, nossa, você é tão evangélico, tão de boa. Você é um evangélico tão, até né? Assusta, né? Caramba, não, tipo assim, e parece que o assunto vai sendo jogado assim e... Quando sou eu, né, o assunto vai sendo jogado na roda e você vai ficando quieto no seu canto, né? Parece que todo mundo já sabe o que você pensa. Aí quando o assunto vem pra você e que você vira o jogo e fala, caraca, sabe? Beleza, não, beleza. Todo mundo começa a concordar com você. Não sei o quê. Fica todo mundo no início esperando, assim, pra discordar. Aí quando você tem uma visão diferente, quando chega a sua vez de falar, se pudesse ver, você já olha assim, que tá todo mundo com o pau na mão pra bater em você, né? Nesse nível. Eu já tinha contado aqui, uma vez no trabalho, um rapaz pegou e perguntou pra mim sobre homossexualismo, o que eu achava e tudo mais. E aí, mas você via que era uma pergunta assim... Sabe, uma alfinetada, assim, pra saber... Armado já, sabe? Mas se eu desse qualquer resposta fora do que ele achava, ele já ia vir pra cima de mim. Aí eu respondi o que eu realmente acho. Aí ele falou, cara, é verdade, né? Não sei o quê. E tipo assim, parece que você vira a sua imagem. A imagem que a pessoa tinha de você era uma, e quando você responde do jeito que ela... contrário do que ela achava, a sua imagem muda. Então, a partir disso, a pessoa chega pra você, o que você acha disso, aquilo, sabe? Já vai mais aberto a conversar com você sobre algumas coisas. Nessa situação, tipo, imagina quando encontraram a mulher adúltera. Jesus, cara. Todo mundo com a pedra na mão, tipo assim. Só esperando Jesus falar assim. Só esperando. Taca. Então ele vai e fala. Aquele taca que eu taco, taca logo, taca que eu taco. Aquele que não tiver pecado, que
deixa eu pegar aqui também. Todo mundo, tipo assim, Eu fico imaginando que ele primeiro escreve no chão, né? Todo mundo já nervoso. Não, que não sei o que, eu vou tacar. Que não sei. Aí ele... Vou tacar, deixa só ele mandar. Aí começa a escrever no chão, o pessoal, o que ele tá fazendo? Vamos matar logo ela. É exatamente isso, vem Eu contrário fico a tudo pensando, que... tudo que a sociedade tenta impor, né, cara? Eu acho que isso também, gente, a gente até tá levantando uma outra bola aqui, que eu acho que um dos passos pra gente tentar minimizar um pouco isso é a questão da escuta do próximo, né? Porque às vezes a gente tem uma convicção já sobre determinada coisa, determinada religião, determinado assunto, por meio daquela crença que a gente tem, ou da interpretação de que alguém falou pra você e você acreditou cegamente naquilo, e você já tem suas convicções em relação às outras coisas a partir da sua crença. E quando a gente se coloca à disposição de parar pra ouvir o que a outra pessoa tá pensando, o que ela acha também, e a gente dá importância e dá crédito pra aquilo que ela tá trazendo pra você, eu acho que também a gente aprende a saber que a gente não é sempre... Não existe só uma opinião sobre uma coisa, ou só uma visão sobre uma coisa, né? É muito mais amplo que isso. É. E desmistifica, né, o que a gente às vezes olha pra uma religião e sente medo, sente pavor, não sei o quê. Quando você estuda um pouco mais, ou lê, o que seja, qualquer coisinha que você se esforce pra fazer e conhecer, a gente tira um pouco desse parece que é um monte de coisa embolada na nossa cabeça e parece que tira os nós, assim, e você fica mais tranquilo. O que também muita gente não entende é o seguinte, nós vivemos em um país laico. Sim. Então, todo mundo tem o direito de ser o que quiser. Ó, o advogado falando. Independente... Ai, meu Deus do céu. Independente do que você ache ou não, galera, a sua verdade não é a verdade do cara. Exato. Ele tem esse direito. Se ele quer acreditar em certa linha ali, é o direito dele. E a gente não pode julgar. É claro, Sim. a gente pode ter nossa opinião. Uhum. Eu acho que o que eu acredito é o certo. Beleza? Mas o seu direito de acreditar nisso não pode interferir no direito do outro. Exatamente. Isso não pode acontecer. E eu acho que aí também é onde muito cristão erra. Uhum. Não tô falando só do cristão protestante, mas do cristão católico também. Sim. Até o cristão com o próprio cristão, né? Exato. Protestante, né? Aí... Sou mais crente que você porque eu faço isso e você não faz. Cara, exatamente. É isso que a gente precisa melhorar um pouco, porque por mais que nós acreditamos que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, cara, a gente fala. Uhum. Quem convence é quem? Espírito Santo. Pô, só aí já acabou. Entendeu? Se outra pessoa quer acreditar em outra crença, é o direito dele. E ele pode estar certo dentro da verdade dele. É isso. Igual na igreja que a gente foi esses tempos aí, eu e a Ludmilla, que o pastor, não sei se era pastor, se era reverendo, se era, sei lá o que ele era, mas ele falou que ele era aquela posição porque Deus tinha revelado pra ele especificamente, o resto era o resto, entendeu? Mas ele tava ali porque Deus escolheu e ungiu ele pra estar ali e o resto era o resto. Basicamente foi isso que ele falou. Quero nem saber quem é. Olha, O cara intolerância. o cara pregou 1 hora e quando terminou 1 hora ele falou assim: não, mas isso aqui era só a introdução, a gente deixa pra pregação mesmo pra outro dia. Ah, isso não é Deus não, querido. Com licença. Cara, eu vou entrar um pouquinho nesse... Vocês já abordaram, tipo, de o cristão sendo intolerante com o cristão, né? Vamos entrar agora um pouco dentro de casa. Tava falando muito aí de fora, vamos falar um pouquinho dentro de casa. Cara, a gente é intolerante com a gente dentro de casa, cara. Tipo, com os nossos irmãos. Vocês têm noção disso? Cara, eu vou até repetir aqui. Eu tinha entrado no... Eu sigo uma página, a do South America Crente, né? South America Crente. Cara, aquela página é incrível. Aí, os caras por lá tem uma piadinha de igreja fria e igreja quente, né? Igreja morna, igreja... Uhum. Cara, eu fico olhando ali, aí você abre os comentários pra ver, né? E fala, eu sou de tal igreja. Aí bota um pessoal tudo indo de casaco pra igreja. os mesmos de tal igreja, indo pra igreja. E todo mundo como se a igreja fosse parada, né? Igreja fria é uma igreja parada. E tal.
Aí eu falei, cara, que como a gente é intolerante e o pessoal começa a brigar no comentário por causa disso, tá ligado? E fala, tipo, vocês não vão pro céu. Só vai pro céu quem é da igreja quente, porque o Espírito Santo de Deus vai pra... Tipo, cara, eu fico... E é uma parada que realmente a gente faz com os nossos próprios irmãos. Mas você quer ver uma coisa assim, intolerância que a gente faz na brincadeira e ninguém nem percebe? A gente chama os adventistas de primo. Fala que o adventista é irmão. Você chama, eu nem sabia disso. Eu nem sabia dessa. Também não, podcast, a gente... Agora não, eu já vi, mas eu nunca falei. Até porque eu nem sei por que chamam ele de primo. Não, e outra coisa, eu tava achando que ele ia falar assim... Família, né? Agora pode explicar, Mas pode faz parte da família, mas não é irmão. Eu tava achando que ele ia falar assim... A cara da Gente, isso é muito pesado, gente. Gente, isso é muito pesado. Ainda bem que eu nem ouvi, que eu tava pensando no que eu ia falar. E assim, eu achei que ele ia falar dessa forma. A gente pratica intolerância dentro com arminiano contra calvinista. Aí o fogo desce, meu irmão. Aí pega. Fica a dica, viu? A gente podia pegar um arminiano, um calvinista, colocar os dois aqui, deixar eles falando. Não é? Que tava um podcast de 2 horas. Quem é que te escolhe? É você que escolhe ou ele Meu que irmão. escolhe? Meu irmão. Salvação, se perde Volta. ou não. Aí o cara. No curso que eu fiz lá de liderança avançada, dividiu a classe. Quem achava que a salvação era perdida e quem achava que não perdia. Cara, rapaz, eu acho que... Foi uns 3 domingos de debate disso, cara. Ó, eu acho que não pra resolver pra pessoa fazer um curso desse, a pessoa tem que ter muita maturidade, cara. É Porque, mesmo. às Até vezes porque a gente já sabe que todas as coisas já são predestinadas, né, gente? Olha só. Será que é? Então, cara, a pessoa tem que ter maturidade, porque se tu dá uma arma na mão desse cara, mano, ele sai na rua batendo nos outros, falando, não, Sim. Jesus que escolhe, não sei o quê. E o cara sai, ele se torna... Então o cara tem que ter muita maturidade. E, gente, isso não vai levar ninguém pro céu e não vai tirar ninguém de lá. Por causa disso. Os argumentos que o pessoal usava era assim, cara, então Jesus escreve o nome no livro da vida de lápis, né? Porque eu vou lá, eu me converti, beleza. Vamos voltar pra intolerância, senão daqui a pouco a gente já tá do outro lado do oceano. Aqui, a gente tá sendo bem tendencioso. Acho que nossos ouvintes já perceberam nossa linha de raciocínio. Não, eu lembro de uma vez que o Jefferson contou, né? Que você foi numa igreja e a menina perguntou, você já é batizado? Caraca. Ele falou, já, mas você é batizado no Espírito Santo? Eu, Jefferson, sim, mas você não fala em línguas, né? Um negócio assim, né? Ela perguntou, mas você fala em línguas? Eu falei, não. E tem certeza então você que você é batizado no Espírito Santo? Eu falei, não, eu sou batizado sim. Aí ela, não, vou te batizar hoje. Eu falei, não. Eu já sou batizado já. Logicamente são linhas de raciocínio diferentes, mas, gente, o batismo é... Tô brincando, parei. Vai, joga mesmo, joga. Parei, não. É sério, não se sinta... menosprezado. Exatamente, são linhas de raciocínio diferentes. Cara... O que provoca essa intolerância na gente? O que faz com que a gente seja intolerante? É querer ser o certo o tempo todo, né? É querer ser o certo, Acho que vira uma competição, né? De quem tá certo dentro de casa, né? Como a gente falou. É exatamente isso. E fora também. Não, sim, sim. A minha religião é a mais certa. E a sua tá errada. Cara, um canal muito ruim, mas porque eu gostei muito desse canal, eu parei de gostar. Mas teve um canal que lançou um vídeo uma vez. Já até sei. Aí o vídeo era sobre, tipo assim, era o fim do mundo, alguma coisa assim. E aí, era como se uma religião... Eu vou explicar pra vocês. O cara morria, aí o cara chegava, tipo, no céu. Aí chegando no céu, era um outro ser que chegava lá, né? Aí o cara, ué, quem é você? Ele falou, ué, eu sou o ser tal, de tal religião. Cara, não tô te entendendo. Ele, não tinha que ter uma religião que era certa? Não era a sua. Era a religião do cara. Meu Deus. Não era a sua religião que era certa, era do outro cara. Eu falei, caraca, tipo, é uma parada que... Pô, porque real...
É o que acontece hoje. A gente- que a sua religião é a única certa. Exatamente. Então, tipo, eu creio que quando a gente chegar no céu, a gente vai encontrar com Deus lá. Tem outra pessoa que crê que quando a gente morrer, vai acontecer outra coisa, tipo... A gente vai nascer de novo no corpo de outra pessoa. Exatamente. Então, a gente tem essa impressão de que... Essa concorrência aqui, né? Que sempre uma religião vai estar mais certa do que a outra. Tipo, que o meu raciocínio, ele sempre vai fazer mais sentido do que o seu. E o porquê que o meu raciocínio... Cara, isso reflete muito no que a gente falou sobre o outro tema, o tema passado, que foi da intolerância energética. A gente é assim o tempo inteiro, tipo, até a gente usou abordando na rede social, né? As pessoas tinham que a minha opinião é que vale, a minha opinião é que é mais importante. E, tipo, a gente faz isso com a religião, dentro da religião. Tipo, a minha religião é a que é mais poderosa. E aí, dentro da religião, você que tem que ser a referência. A intolerância, ela é isso. Qualquer tipo de intolerância vai ser isso. Você achar que o que você pensa é muito mais certo, é muito melhor do que o outro pensa. E não importa o que ele esteja pensando. Às vezes, cara, você tá mostrando numa discussão. Você tá mostrando seu ponto de vista, a pessoa tá mostrando dela. Às vezes você acha que a dela é a certa, mas você não vai abaixar a cabeça. Você não vai aceitar porque o seu ponto de vista é o certo. E isso é um tipo de intolerância, cara. É você querer lutar o tempo todo com o outro porque o que você acha é o mais certo e tudo mais. E não importa se é na rede social, se é na internet é rede social. Se é na igreja, na igreja, no âmbito religioso. Mas é o fato de você não aceitar que a outra pessoa pode pensar diferente de você. Exatamente. Um dos outros motivos também que dão um gás, né, na intolerância é o que a gente até tinha citado aqui. Quando a pessoa ela é ferida, que foi até que você e Alan disseram, né? Quando a pessoa ela é ferida por aquela religião, ela cria uma... Por alguém daquela religião. Por alguém daquela religião, exatamente. Por alguém daquela religião. E aí ela cria um anticorpo, né? Aí, tipo, ó, sentiu o cheiro daquilo ali, ela já dá um golpezão. Mas, então, tipo... olha só, acontece bastante. As pessoas que saem da igreja, normalmente, elas não saem porque Jesus decepcionou elas. Elas saem por causa de outras pessoas. Sim. Tipo assim, 99,9%, né? Assim dizendo. Eu não tenho o número correto, mas saem porque outras pessoas machucaram elas. E aí, o que acontece? Ela acaba criando alguma aversão àquela religião. E aí, ela não fala... Tem pessoas que falam assim, não, eu vou sair dessa igreja e vou pra outra. Sim. Mas tem outras que, às vezes, a ferida é tão profunda que ela resolve sair... Ela cria uma barreira com aquela igreja, com aquela religião. E aí ela acaba virando um opositor. E aí eu lembro que seu pai uma vez pregou, falou que a gente... Pastor. Se a gente não... que o pastor pregou, que a gente não precisa fazer muita coisa, né? Assim, pra ajudar a Deus. Se a gente não atrapalhar, já tá bom. E às vezes as nossas atitudes faz com que a gente seja inimigo de Deus, né? Então, quando a gente afasta alguém da igreja dessa forma, a gente tá se tornando inimigo de Deus. A própria Bíblia chama a gente de inimigo de Deus, né? Então, o que acontece? A maioria das pessoas que tem aversão a alguma outra religião é por causa disso. Ou por causa de alguma pessoa que fez algo pra alguém, pra ela, ou pra alguém que ela conhece, faz algum tipo de mal pra algo que atinge aquela pessoa, mesmo que indiretamente, entendeu? Então, é uma coisa assim, no meio do futebol acontece, o pessoal fala muito disso, né? Falaram que fizeram um trabalho de magia, não sei o que, pra tirar o Neymar da Copa, aquela que eles tomou uma joelhada nas costas, lembra? O pessoal falou que era um pessoal que fez trabalho de magia, alguma coisa assim pra ele, não sei o que, e por causa disso, assim, muitas pessoas, com certeza, criaram aversão a religiões de matrizes africanas, né? Candomblé, né? Essas outras religiões. Por quê? Por causa de alguém que fez uma brincadeira sem graça. Sim. Entendeu? Então isso acontece bastante também. E eu ouço muita gente falando: você não tem que ir na igreja por causa das pessoas, você tem que ir na igreja por causa de Deus, de Jesus, não sei o quê. É muito fácil a gente falar isso quando a gente tem um apoio familiar, a gente tem um apoio. Tem gente que só tem um apoio dentro da igreja. E aí, quando acontece isso, cara, ela se vê perdida, ela não tem pra onde ir, ela cria aversão àquilo. É querer apontar muito dedo, né?
tipo assim, quando algo pra você é confortável, beleza, eu posso falar. Mas a gente nunca vê o outro nesse sentido também. A gente, como representante da igreja, dentro da igreja, mais ainda, a gente tem um papel muito importante na vida das pessoas. De acolhimento, a pessoa chega, cara, quebrada, machucada, não sei o quê, e você acolhe, abraça, e vem e cuida. E você se torna importante para aquela pessoa. E não é só você, é toda a igreja. Sim, toda a igreja. Então, negócio. Se um daquilo ali, de lá de dentro, toma uma atitude que fere alguém, cara, imagina essa pessoa. É difícil. A única pessoa que viu Deus pessoalmente foi Adão, né? Porque Abraão só viu as costas dele? Foi Moisés só viu as costas dele, né? E Adão só que viu Deus pessoalmente. Mas todas as outras pessoas, tanto da Bíblia quanto atualmente, elas só enxergam Deus através de outras pessoas, né? É Deus usando outras pessoas para curar, né? Para abençoar. Então, quando a pessoa fala assim, você não precisa ir para a igreja por causa de pessoas, ela tá falando a maior falácia do mundo, porque a igreja sem pessoas, ela não existe. Né? Então, quando é só parede. Se você tá indo numa igreja que você sente que Deus não tá usando as pessoas para te abençoar, procure uma que você sinta que Deus está usando as pessoas para te abençoar, para te consolar, para te curar, porque a gente tem que se sentir bem, né? Com as pessoas, né? Tem que se sentir bem, abençoado pela palavra. Mas as pessoas que estão ali também, que não estão pregando, elas estão pregando de outra forma. E você tem que sentir esse amor, né? Essa questão toda também. Mas, Bruno, também por um outro lado, nós temos que procurar a ir na igreja com foco em Jesus. Isso sempre. Porque também, se a gente for para a igreja por causa de um pastor ou por causa de algum amigo, cara, alguém tem alguma dúvida que em algum momento você vai se magoar com essa pessoa? Não. Sabe por quê? Porque relacionamento é assim. E todo mundo erra. Então, uma hora, por mais perfeita que você acha que essa pessoa, ela vai errar com você. Por quê? Porque ela é humana. Ela é humana. Então, quando a gente troca o nosso foco em ir na igreja, não tô falando que nunca vai acontecer de você se magoar e querer sair por causa disso. Mas quando você coloca o seu foco em Jesus, você vai à igreja para quê? Para adorar, para ter comunhão e para fazer o ID. As funções da igreja são essas. Entendeu? Então, assim, muita gente também se frustra porque ela vai à igreja por causa daquela pessoa que ela admira muito. Não é errado admirar ninguém. Exato. Não é errado. Poxa, eu gosto muito daquela pessoa, mas ela é humana igual a você. Assim como você vai errar um dia, ela vai errar também. Então, quando a gente inverte esse foco, muita coisa melhora. Acho que é a junção das duas coisas, né? Sim, exatamente. Você se sentir acolhido e ir também pra... Não, é lógico que a gente não pode trocar, né? O nosso foco tem que ser sempre Jesus, mas você tem que se sentir acolhido onde você está, né? Assim, por isso também que hoje nós conseguimos ver várias vertentes, várias igrejas. Sim, isso é muito bom. Cada um tem um estilo de vida. Sim. A pessoa procura a igreja que ela se encaixa, onde ela se acolhe, entendeu? E isso também é muito importante. Mas a questão que eu tava falando do se magoar é com o homem. Porque com Jesus... Às vezes a gente espera demais e aí a gente se frustra e aí, tipo assim... É uma parada, cara, você confia demais no homem. E é tipo... Exato. E ele vai falhar. Não é? Se o homem falhou com Deus, imagina contigo. Exatamente. Cara, mas pensando por esse lado aí, nesse mesmo pensamento, eu penso assim... Porque tem muita gente que a gente acaba evangelizando e aí a pessoa, o primeiro intuito dela de ir na igreja é por conta das pessoas. Tipo, por exemplo, eu penso sempre no novo convertido. Quando é um novo convertido porque é tipo um, sei lá, um jovem.
ele gostou do grupo jovem, ele começa a ir na igreja. O intuito dele a ir na igreja é por conta dos jovens. Entendeu? Eu vejo muita igreja que tem, tipo, muito jovem na igreja, muito jovem. E aí você vê que os jovens vão à igreja por conta dos jovens, por conta da reunião que faz. Não acho errado inicialmente. Eu acho que os líderes precisam ter uma maturidade pra ensinar a tirar essa visão. Porque realmente, no inicial eu penso como uma forma também de levar a pessoa à igreja. Não, entendeu? no inicial é uma forma, não é a correta? Sim. Não é a correta porque quem tem que ter o seu intuito ali pra ir na igreja tem que ser Jesus. Mas às vezes no início você vai por causa da pessoa. Você começa a frequentar uma igreja por conta de tal pastor, entendeu? Por esses motivos. Eu acho que aí o líder ele também precisa ter uma maturidade pra isso, pra começar a tirar isso da pessoa. Exato. Entendeu? Isso aí. Assim, pô, Desmamar. É isso se aí. eu tô vendo é isso que a aí. pessoa tá vindo ali por conta de mim, cara, se eu errar, essa pessoa vai... Então, tipo, primeiro não tem nem que ter esse pensamento de se eu errar, não. Começar a tirar, cara, ó, seu foco de vir pra cá não é esse. Muda o foco. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é aí que você começa a nutrir o seu... Exato, mas se a gente for puxar mesmo, o erro disso é da igreja. Sim. É de quem já conhece a palavra, não é de quem chega. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Porque quem chega tá conhecendo ainda. Não sabe direito quem é Jesus, o que ele fez, qual é o nosso foco. Então, se a gente for puxar, isso é um erro de quem tá dentro, e não de quem entra. Cara, porque Com se você... certeza. É igual meu pai fala. Daí ele fala nos cursos, né, de exegese. Cara, ele fala assim, se você pegar o texto e falar o texto, tipo, ele fala sozinho. Então, tipo, é uma coisa que, cara, se você só apresentar Jesus, ele faz o resto. Essa foi só a primeira parte desse episódio que tá incrível. Você não tem noção do que te espera na segunda parte. Mas ela só vem na próxima semana. Enquanto isso, curta, comenta e compartilha com todos os seus amigos. Te aguardo lá, hein? Tchau, tchau.